Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre toda a face da terra. E é com alegria que nós iniciamos nesse momento esse exercício de louvor e adoração ao Senhor. E gostaríamos de ler nesse momento o Salmo de número 24, Salmo que nos diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Ore conosco nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado, nós nos direcionamos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho, o único por meio do qual, ó Pai, nós podemos ter acesso a Ti, o único intercessor entre Deus e os homens, o único que é capaz de nos apresentar diante do Senhor, o único por meio do qual nós podemos clamar a Ti e termos a certeza de que o Senhor nos ouve. Quando nós elevamos a nossa voz a Ti, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor ouve o clamor do Teu povo. Ó Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesse dia, nós engrandecemos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, porque verdadeiramente Tu és o Rei da Glória, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é aquele que tem o poder em suas mãos, é aquele que governa o mundo e todo o universo, todas as criaturas, tudo está em tuas mãos. Ó Pai amado, nós bendizemos ao Senhor, apesar desse tempo de aflição, nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que o Senhor é Deus presente, reconhecendo que o Senhor é o Deus que está conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. O Senhor está com a tua igreja em meio a essa pandemia. Ó Senhor Deus, o nosso coração se entristece por não podermos estarmos presencialmente adorando ao Senhor como um corpo, estarmos desfrutando da comunhão dos santos. Mas nós sabemos que nós estamos guardados pelo teu poder. Nós sabemos que não existe nada que aconteça por acaso, mas tudo está dentro dos teus propósitos. E nós louvamos ao Senhor e rogamos ao Senhor a tua bênção sobre o teu povo. Que o Senhor nos anime, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor nos dê a alegria de servir ao Senhor. Que não venhamos, ó Senhor, vacilar na nossa fé. Que não venhamos esfriar, Senhor Deus, nesses dias tão terríveis, nos quais a iniquidade tem se multiplicado. Ó Senhor Deus, que possamos ser uma igreja viva, uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas, uma igreja que ama uns aos outros, que ama o seu próximo. Ó Senhor, nós rogamos ao Senhor que o Senhor seja exaltado nesse dia. Nós rogamos ao Senhor que as misericórdias do Senhor estejam sobre cada um de nós, Senhor, que estaremos ao Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo a pregação da Tua palavra. Ó Senhor, ser o Senhor exaltado na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você que está nos acompanhando a abrir a palavra do Senhor, o nosso inário novo cântico. Nós estaremos louvando ao Senhor com o cântico de número 26, ao Deus grandioso.
minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu. Abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que o Senhor nos abençoe. Nós ainda estaremos fazendo mais uma leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. Estaremos lendo o Salmo de número 51. Salmo de número 51, a palavra do Senhor nos diz assim: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraze na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraze em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos.
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai amado, nós estamos diante do Senhor. E nós, diante da glória da tua santidade, da perfeição do teu ser, da magnitude, Senhor Deus, da tua glória, nós reconhecemos a nossa insignificância em nós mesmos. Nós reconhecemos os nossos pecados e a necessidade que temos, ó Pai, do perdão, que tão somente o Senhor nos pode conceder por Cristo Jesus. Fazemos nossas as palavras do salmista, que diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos. Purifica-me, Senhor Deus, dos meus pecados, purifica-nos dos nossos pecados como igreja do Senhor. Ó Pai, nós clamamos por Cristo Jesus, purifica-nos e perdoa-nos toda a maldade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos louvar ao Senhor ainda com mais um cântico. O cântico do número 269, Seja Bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais
Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Ó Senhor, quão bondoso o Senhor é. Nós não merecíamos absolutamente nada. Nós não merecíamos o teu perdão. A única coisa que nós merecíamos era sermos fulminados na tua ira. Mas o Senhor demonstrou esse amor tão grandioso para conosco, enviando o teu Filho ao mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor, por tamanha graça. Obrigado, Senhor Deus, por Cristo Jesus. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós estaremos passando para o momento da pregação da palavra do Senhor. Esse momento é o momento em que o Senhor fala conosco. Eu convido você a que abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso 4 da palavra do Senhor. E nós recomendamos a você que não assistiu, que não acompanhou a nossa pregação anterior nesse texto, que você volte lá no nosso canal da igreja e esteja acompanhando a pregação que tem por título, você vai olhar lá nos vídeos, O Deus que Fala, onde basicamente nós nos detemos nessa pregação da palavra, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 2. E neste dia nós estaremos avançando um pouco mais naquilo que o Senhor tem a nos comunicar na sua palavra. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículos de 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque foi do teu agrado fazê-la revelada. Foi do teu agrado, ó Senhor Deus, registrar a tua palavra. Ó Pai, para o benefício da tua igreja. E nós louvamos ao Senhor pela revelação em Cristo Jesus, por meio da qual o Senhor nos faz conhecida a tua vontade, por meio do qual, ó Senhor, do teu Filho amado, o Senhor nos fez compreender quem tu és, nos fez, ó Senhor, enxergar, ó Pai amado, a glória do teu Evangelho, a notícia das boas novas. Ó Senhor, era impossível para nós, por nós mesmos, conhecer quem tu és pela nossa razão, pelo nosso intelecto, pela nossa busca. Ó Senhor, mas o Senhor veio ao nosso encontro e o Senhor nos concedeu a graça de termos a tua palavra escrita, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e na qual nós encontramos Cristo, o Verbo do Senhor que se fez carne e habitou entre nós. Ó Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. E rogamos a Ti que fale conosco nesse momento, ó Senhor, mais uma vez nesse texto. Que o Senhor nos comunique a Tua vontade. Que o Senhor, ó Pai, retire as escamas do pecado. Ó Senhor, que endurece o coração. Ó Senhor Deus, que a nossa mente ela seja impactada pela glória. Ó Senhor Deus, da revelação em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, ó Senhor, para a glória do teu santo nome. Ó Espírito Santo, ajuda-nos. Ó Senhor, vivifica-nos. Ó Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Quando nós queremos ressaltar a capacidade de alguém para um determinado fim, nós começamos a levantar dados, informações e motivos que ressaltem as qualidades daquela pessoa sobre a qual nós estamos falando. E é basicamente isso que nós vemos aqui nesse texto.
no qual o autor aos Hebreus está se direcionando para um público que, em um certo sentido, estava muito desanimado, um povo triste, um povo que estava ao ponto de passar da fé para a incredulidade, estavam regredindo do cristianismo para o judaísmo, estavam abandonando a sua fé em Cristo Jesus. E diante desse contexto ao qual esses destinatários aos Hebreus se encontravam, o autor aos Hebreus começa a falar-lhes sobre a revelação divina, o modo como o Senhor se revela, e ele nos apresenta a Cristo como sendo a palavra final, a revelação plena de Deus, aquele sobre o qual o Senhor nos comunica de maneira plena e perfeita a sua vontade, nos faz conhecida por meio dele, porquanto nós vemos aqui, como nós vimos na pregação anterior, que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, e muitas vezes aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E então ele começa a ressaltar as qualidades de Cristo, ele começa a apresentar dados importantes e motivos que seriam suficientes para aqueles irmãos que estavam desanimados, para que eles acreditassem em Cristo como sendo de fato essa revelação de Deus, ele que é o Filho de Deus, e ele começa então a apresentar muitos motivos aqui nesse texto. E nós gostaríamos de meditar nesse dia sobre o seguinte tema: motivos para crer em Jesus. Motivos para crer em Jesus. De acordo com o nosso texto, o primeiro dos motivos que é nos apresentado para que nós possamos crer em Jesus, para que a nossa mente ela se volte para Cristo, crendo de fato que Ele é a revelação plena de Deus e observando a glória que Ele tem. Nós podemos observar que o autor ele nos traz o seguinte: depois de dizer que ele nos falou pelo Filho, ele vai dizer que o Senhor, no versículo 2, o constituiu herdeiro de todas as coisas. E esse é o nosso primeiro tópico da nossa mensagem nesse dia. Dentre esses motivos, o primeiro que é levantado é de que Jesus ele é o herdeiro de todas as coisas, de que Jesus ele é o possuidor de todas as coisas, de que, como Filho de Deus, ele é aquele que tem e possui toda a dignidade de domínio, e é o verdadeiro possuidor de todas as coisas, como Filho unigênito do Pai, no qual o Pai se compraz, no qual o Pai celeste se deleita nele, tem prazer nele. Ele é o verdadeiro herdeiro de todas as coisas, o possuidor e o Senhor de todas as coisas. E essa é a primeira questão, esse é o primeiro dado que é levantado acerca do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro herdeiro de todas as coisas. No princípio, Deus estabeleceu o primeiro homem, o Adão, como o seu filho, para ele ser herdeiro de todas as coisas. Essa era o propósito de Deus para com Adão, mas ele fracassou nesse propósito. Ele se deu ao pecado, ele se alienou de Deus e assim privou tanto ele quanto a sua descendência de todas as bênçãos de Deus. E daí então a necessidade de se levantar alguém que pudesse reconquistar essas bênçãos para a humanidade caída. E é o Senhor mesmo quem toma essa iniciativa. É o Senhor que vem ao encontro do homem, um homem caído em pecado. É o Senhor quem promete, dizendo que da semente da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Cristo é esse para o qual esses textos do Antigo Testamento apontam. Ele é o verdadeiro herdeiro. Outro texto do Antigo Testamento que nos ajuda a olhar para Cristo como sendo o herdeiro, o possuidor de todas as coisas, no qual seriam benditas todas as famílias da terra. É o texto de Gênesis 12, quando é dito ali a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a nossa percepção se torna clara quando nós analisamos esse texto juntamente com o texto de Gálatas. No capítulo 3, versículo 16, quando diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Ele é aquele no qual seriam benditas todas as famílias da terra. Ele é aquele que foi designado pelo decreto do Senhor, pelo desígnio de Deus, para trazer as bênçãos às famílias da terra.
Outro texto que nos faz refletir sobre isso, com Cristo, essa glória que Ele tem como herdeiro. É o Salmo de número 2, quando é dito: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede a mim e herda as nações e os fins da terra como tua posse. De fato, Jesus, Ele é o verdadeiro herdeiro, Ele é o sucessor, Ele é aquele de fato que é o possuidor de todas as coisas. Aquilo que o homem Adão fracassou, Ele conseguiu cumprir perfeitamente. Ele conseguiu cumprir perfeitamente os critérios divinos para ser o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de todas as coisas. A posição para o primogênito sempre foi de herdeiro. Quanto a isso, vemos nos Salmos ainda um texto que aponta justamente para isso. Outro salmo, o Salmo 89, quando é dito: também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha herança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. O título de herdeiro, de fato, é atribuído a Cristo, o verdadeiro herdeiro. O verdadeiro herdeiro. O próprio Senhor Jesus, Ele se refere a si mesmo em seus ensinamentos, em uma das suas parábolas, lá em Marcos 12, como Ele sendo o herdeiro de Deus. Em João 17:10 é nos dito que todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Algo que é próprio de fato de alguém que é o herdeiro. Jesus, ao cumprir a sua missão, Ele recebeu de fato toda a autoridade. Ele recebeu o galardão pelos méritos do seu sacrifício, por aquilo que Ele cumpriu em seu ministério. E Ele diz lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, de fato, é aquele por meio do qual nós também, aqueles que neles estão, aqueles que estão em Cristo Jesus pela fé, a estes foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus, como nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Todos quantos o receberam, a este deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, nós que andamos pela fé, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como está escrito lá em Gálatas 3, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa. E este é a única maneira por meio da qual um homem pode encontrar todas as riquezas e todas as bênçãos que provêm de Deus para a sua salvação e para o desfrute do amor de Deus, da graça de Deus. A sua graça especial, o seu amor especial se encontra justamente quando nós estamos ligados a Cristo, aquele que é o herdeiro, aquele que é o possuidor de todas as coisas. Em Cristo, nós que somos pobres em nós mesmos, nós que não temos nenhuma dignidade, nós somos feitos ricos, nós abundamos em sua riqueza, nós que andamos vagantes por esse mundo em Cristo Jesus, nós temos uma verdadeira herança, a qual ladrão não pode roubar, a qual as traças não podem destruir. Nós temos a herança celestial em Cristo Jesus. Nós reinaremos com Cristo, nós andaremos com Ele na mansão celeste, nós estaremos desfrutando da sua graça e do seu amor divino por toda a eternidade, juntamente com o Pai, na glória celeste, como herdeiros, como co-herdeiros em Cristo Jesus. Então essa é uma das primeiras informações, um dos primeiros dados, um dos primeiros motivos que é dado para esses irmãos, para que eles não desfalecessem na sua fé, para que eles fitassem os seus olhos em Cristo, para que os seus corações estivessem firmes naquele que é a revelação divina. Era necessário que eles olhassem para essas verdades, era necessário que eles ressaltassem, fossem ressaltados esses motivos na vida daqueles irmãos. Cristo, de fato, é o herdeiro de todas as coisas e nele nós somos feitos co-herdeiros. Nós estamos refletindo sobre motivos para crer em Cristo. São de fato preciosos motivos aos quais o Senhor nos dá
na sua palavra. O primeiro deles é de que Cristo, ele é o herdeiro, o verdadeiro herdeiro. O segundo motivo que nós podemos analisar é que Cristo é aquele que fez todas as coisas. Ele fez todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. É isso que o texto diz. Veja, que depois de dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas, é nos dito pelo qual também fez o universo. Todas as coisas que nós possamos imaginar, daquilo que de fato são coisas, a realidade ao nosso redor, aquilo que compõe o nosso ser, aquilo que nós vemos no universo em toda a sua dimensão, todas essas coisas foram feitas por Cristo Jesus, pois sem Ele nada do que foi feito poderia ser feito. Ele é aquele que estava no princípio com Deus, criando as coisas, quando nada existia, quando não havia matéria, quando não havia absolutamente nada. Ele criou os céus e a terra, nele todas as coisas subsistem, como diz lá em Colossenses. E como é maravilhoso nós pensarmos sobre isso, essa glória de Cristo em criar todas as coisas. Como é magnífico quando nós passamos a refletir sobre a dimensão do universo. Sobre a dimensão do universo. Um ano-luz mede cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. E pensando sobre essa imensidão de uma ponta a outra do universo, estima-se que se levaria cerca de 30 bilhões de anos-luz para sairmos de uma ponta a outra do universo. E tudo que existe nesse universo gigantesco, nesse gigantesco universo, as estrelas, os mundos, as galáxias, as constelações, as nebulosas, todas as coisas, os buracos negros, tudo foi feito por meio de Cristo Jesus. Ele fez todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Nada poderia vir à existência sem o ato criador de Cristo na criação. Nós poderíamos também pensar sobre o corpo humano, o seu sistema circulatório. Você acredita que se nós disséssemos que existem cerca de 100 mil quilômetros de veias e artérias capilares em nosso interior? Pois é exatamente isso que nós temos. Veja, e foi isso, essa composição do nosso corpo foi feita por Cristo. Ele fez todas as coisas. Ele fez os trilhões e trilhões de células que há no nosso corpo. As máquinas que estão ali na composição das nossas células. Todas as organelas, tudo aquilo que compõe o nosso ser. O nosso ser como um todo. Foi Cristo quem fez. Foi Cristo, a divindade, quem realizou. Nós poderíamos também refletir sobre a beleza da criação, no sentido da natureza, as coisas que nós podemos contemplar, os mares, os oceanos em suas profundidades, jamais vasculhadas em sua totalidade pelo homem. Existem lugares que o homem jamais conseguiu chegar, das profundidades dos mares. E ali onde existem seres, tudo aquilo que há ali naqueles lugares, foi Cristo quem fez. Foi o Senhor Jesus. Ele que compôs todas as coisas, todas as leis da química, todas as leis da física, todos aqueles elementos que nós observamos na tabela periódica, os gases, os metais, os não metais, todas as coisas foi Ele quem criou, foi Ele quem formou. Ele criou os céus e os céus dos céus. A realidade espiritual, Ele criou os anjos, os querubins, os arcanjos, todas as coisas foram feitas por Cristo. Absolutamente todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida, foram feitas por Cristo. Nós somos feitos por Cristo, tecidos no ventre da nossa mãe, formados por Cristo o Senhor, por Cristo o Senhor. E aquele que fez o universo, é-nos dito, pelo qual também fez o universo,
é dito que ele também é o sustentador no versículo 3. Veja que diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou, mas ele também sustenta. Aqui nós podemos inferir a doutrina da preservação divina, o conceito da preservação, de que Deus, da providência de Deus, na verdade, de que Deus está com a sua providência em Cristo Jesus, preservando essa criação. Ele está cuidando de todas as coisas. Cristo, ele reina sobre todas as coisas. O mundo não foi criado como aquela ideia do relojoeiro que foi dado ali o pontapé inicial e depois foi embora. Não. Mas o Senhor continua agindo em todas as coisas. O Senhor continua operando no universo de modo geral, em todas as coisas grandiosas e nas coisas pequenas também, no mundo físico e no mundo espiritual. Ele continua operando nos nossos negócios. Ele continua com a sua providência, reinando sobre todos os homens e sobre todas as criaturas, de modo que nenhuma criatura e nada deste universo age de modo independente. Tudo está sobre o governo divino. Tudo está debaixo da providência de Deus. Ele continua exercendo o seu poder. É por isso que nós vemos as expressões na palavra do Senhor, quando é dito que nele nos movemos e existimos. Ele opera tudo em todos. Ele mesmo diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. O homem, ele é completamente dependente de Deus. Essa criação que nós vemos, o universo, é completamente dependente de Cristo. Sem Cristo, todas as coisas deixariam de existir. Todas as coisas se autodestruiriam, voltariam ao caos, voltariam ao nada. Voltariam ao nada. Nele tudo subsiste, ele é o sustentador, ele fez todas as coisas e ele é o sustentador. E esses são motivos para nós crermos nele. Outros motivos que nós podemos ressaltar desse texto é de que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele por meio do qual Deus fala, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Essa ideia do resplendor da glória que nós vemos no início do versículo 3, quando é dito que ele é o resplendor da glória, traz uma ideia que significa irradiação de luz, um fluir de um corpo luminoso. É exatamente isso, nós podemos trazer a imagem dos raios solares que são emitidos do sol. Cristo Jesus, o Senhor, nele se encontra todos os raios da glória, do ser divino. Ele é aquele que é um com o Pai. Ele é aquele que é constituído da mesma essência do Pai, da mesma natureza do Pai. Ele é Deus de Deus. Ele é aquele que é um com o Pai. Aquele que desfruta da mesma excelência, aquele que é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelado, este o fez conhecido. E nós enxergamos em Cristo a glória do ser de Deus. Em Cristo Jesus, nós podemos enxergar quem Deus é. Nós podemos compreender o ser de Deus. Nós podemos compreender os atributos da glória divina, do amor de Deus, da justiça de Deus, da sabedoria de Deus, da glória de Deus. Em Cristo Jesus reside toda a divindade, toda a glória e toda a majestade em Cristo Jesus. Ele é Deus, verdadeiro Deus. Por ser um com o Pai, ele exerce de modo perfeito a comunicação do ser de Deus. Ele exerce de modo perfeito a comunicação do ser de Deus. Quando nós vemos aqui que é dito, depois de dizer que ele é o resplendor, quando é utilizada aqui a expressão que ele é a expressão exata do ser de Deus, essa ideia ela nos remete a um significado do caráter. Refere-se a uma marca ou impressão feita por um molde, como um carimbo. O melhor exemplo é a moeda, como a estampa da face de um soberano.
Da mesma maneira, Jesus traz a imagem de Deus. Portanto, ele diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Moisés, ele diz, olha, Senhor, mostra-me a tua glória. Aqui em Cristo Jesus, nós vemos a glória de Deus. Nós contemplamos a glória de Deus. Em Cristo Jesus, nós vemos essa glória, a glória do unigênito do Pai, que é um com o Pai. Sem Cristo nós não podemos, de modo algum, compreender quem Deus é. Ele é aquele, de fato, no qual a glória de Deus é manifesta. Jesus, ele é o resplendor da glória. Sem Jesus, o homem perece em trevas. Sem Jesus não há como compreender a Deus. Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Por isso é errado dizer que todo caminho leva a Deus. E até mesmo nós podemos refletir que é errado concordar com os católicos com o seu conceito de Deus, porque o conceito que eles têm diverge das Sagradas Escrituras, porquanto eles colocam a tradição acima da Escritura. Quando a Escritura está acima da tradição, está acima da igreja. É a palavra que fez a igreja, que formou a igreja. E também não podemos concordar com os muçulmanos, com os judeus e com outras religiões que deixam Cristo à parte e que não o identificam como sendo o Verbo de Deus e como sendo o próprio Deus. Cristo é Deus. Deus é revelado aos homens. Cristo é Deus. A única maneira de conhecermos a Deus é por meio de Cristo Jesus. A própria ciência, a filosofia também não são suficientes e não nos podem levar ao conhecimento de quem Deus é. Ainda que traga especulações e faça observações das mais variadas possíveis. O único caminho que nos conduz a Deus é Cristo. É Cristo. Ele é o resplendor da glória do Pai. E esse é mais um dos motivos que eu e você, assim como esses irmãos aqui tiveram, nós temos para crer em Jesus como a revelação divina. Outro motivo que nós temos para crer em Jesus é que Ele é o purificador dos pecados que foi exaltado. Veja que é justamente isso que é dito na segunda parte do versículo 3, depois de dizer que Ele é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, é nos dito que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Ele foi aquele por meio do qual foi realizado o sacrifício perfeito. Ele é o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é aquele que por meio do sacrifício do seu próprio corpo, do seu próprio ser, ele satisfez plenamente a justiça de Deus. Aquilo que jamais plenamente conseguiu realizar, se não apenas apontar para o verdadeiro sacrifício. Todos aqueles sacrifícios e cerimônias e ofícios sacerdotal da antiga aliança apontavam para Cristo. Aquelas coisas eram a sombra, Ele é a realidade. Aquelas coisas eram um tipo, Ele é um antítipo, Ele é a realidade. Ele é a realidade da verdadeira purificação. Os crentes da antiga aliança, eles foram salvos contemplando pela fé esse sacrifício perfeito do Cristo que viria consumá-lo. O sacrifício de si mesmo, e Ele é aquele que fez a purificação perfeita dos pecados, porquanto em sua natureza reside tanto a humanidade para nos representar diante de Deus, como sacerdote, e quanto também a divindade reside no ser de Cristo, para poder suportar o peso da ira infinita de Deus que deveria cair sobre os pecadores, sobre a humanidade.
Então Cristo vem e Ele realiza a purificação dos pecados. Ele mesmo é o sacerdote, o sacrifício, o altar, Ele é tudo. E por meio dele nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos a purificação. Veja, os homens tentam se limpar a todo custo, pagam promessas, se desesperam, mergulham na mais profunda religiosidade, buscando de alguma forma agradar a Deus pelas suas obras, quando tudo é insuficiente. Apenas o sacrifício de Cristo é que faz a purificação dos pecados. E isso foi feito de uma vez por todas, de um modo pontual e único na cruz do Calvário. Esse sacrifício não se repete. Mas ele foi de maneira plena, consumado ali na cruz do Calvário, quando então Cristo ali clama, tetelestai, está consumado. Ele consumou a obra que o Pai lhe designou para cumprir. Ele ofereceu a sua alma como oferta pelo pecado. Ele se derramou de fato na cruz do Calvário, entregando o seu corpo, o seu sangue e todo o seu ser como oferta pelo pecado. Ele que sendo santo foi feito pecado, para nos resgatar do império das trevas, para pagar o preço que eu e você nós não poderíamos pagar, para sermos salvos dos nossos pecados, para sermos salvos da ira de Deus. O preço que Ele pagou foi diante do tribunal de Deus, não foi diante do tribunal de Satanás, aquela visão distorcida que se tem por aí afora. Ele pagou o preço da justiça divina. A humanidade devia a Deus. O nosso débito era para com o Senhor. E com aqueles que entendam isso, que o seu débito, o meu débito, o nosso débito é diante de Deus. Foi contra Ele que nós pecamos. Como diz o salmista, contra Ti pequei, contra Ti somente fiz o que é mal aos Teus olhos. Os nossos pecados são contra Deus, foram contra o Senhor. E era necessário esse sacrifício aqui, o sacrifício de Cristo, para nos purificar. Então Ele, ao fazer esse sacrifício de si mesmo, Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, assentou-se à direita da majestade, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Nas alturas. É como se estivesse dizendo assim, que conferiu a salvação aos homens por meio do seu sacrifício neste mundo. Ele foi recebido na glória celestial para que pudesse governar todas as coisas. Portanto, Ele é aquele que foi exaltado, Ele foi humilhado, Ele foi moído pela ira de Deus, mas Ele foi exaltado. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E Ele é aquele perante o qual todos haverão de confessar que Ele é o Senhor, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por mais que os homens resistam, por mais que os homens zombem, por mais que os homens escarneçam de Cristo e da sua palavra e do Evangelho, haverá um dia em que todos estarão diante do tribunal de Deus. Haverá um dia em que todos os joelhos se dobrarão e confessarão Cristo como Senhor. Todos os governantes dessa terra, todos os homens, de todas as etnias, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, toda a criação se dobrará diante de Cristo e confessará que Ele é o Senhor e que não há outro além dEle, que não há outro que seja o Senhor, senão Ele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que está assentado à direita de Deus Pai, reinando, governando, dirigindo a criação, aquele que tem o poder em suas mãos, aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que governa. Ele é aquele por meio do qual nos é administrado os benefícios da aliança. Ele é aquele por meio do qual nos é administrada a salvação. Ele é aquele que foi de fato exaltado. Ele é aquele que está à direita do Senhor nas alturas. À direita do Senhor nas alturas.
Nesse dia nós refletimos sobre motivos para crer em Jesus. E aqui nós temos motivos mais que suficientes para nos voltarmos para Cristo. Você e eu, nós temos mais que motivos maravilhosos, são maravilhosíssimos para crermos em Cristo. Para crermos em Cristo. E de igual modo, todos esses motivos também nos trazem implicações para as nossas vidas. Nos trazem implicações para as nossas vidas. Como herdeiros, nós precisamos viver como filhos, andar como Cristo andou, viver pela fé, obedecer ao Senhor, andar de conformidade com a sua vontade. Essa é uma das primeiras implicações que nós poderíamos tirar de modo prático para as nossas vidas, relativo de fato a isso, a uma vida verdadeira cristã, que nós precisamos ter como herdeiros de Deus, em Cristo Jesus, como filhos de Deus. A segunda coisa que nós precisamos fazer também é que, tendo em vista que Ele é o Criador, aquele que fez todas as coisas e aquele que sustenta, nós devemos nos importar de modo a preservar essa criação como mordomos que somos do Senhor em meio a essa criação. Nós precisamos preservar essa criação, algo que tantas vezes é esquecido em meio à igreja, mas que é de importância cristã. A preservação do meio ambiente, a preservação da cultura, a preservação deste mundo. Outra coisa que nós podemos aplicar para nossas vidas é de que, assim como Jesus, Ele é aquele que é o sacerdote, nós podemos inferir aqui do texto, quando é dito que Ele fez a purificação, nós também, pela graça de Deus, nós somos feitos sacerdotes. Nós somos feitos, como está escrito na sua palavra, vocês são para mim sacerdotes. Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, como diz lá a carta de Pedro. E assim, nesse sentido, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, vivendo de fato como reino e sacerdotes, conforme lá Êxodo 19, 6 e 1 Pedro 2, 9. Nós também devemos, tendo em vista que Cristo é o Senhor e de que Ele governa todas as coisas, que Ele é de fato o Rei soberano, como súditos desse Rei e como aqueles que já reinam com Cristo pela sua graça, nós precisamos levar cativo a Cristo todo o pensamento. Veja, em meio a essa guerra ideológica que está se travando por aí afora, nós precisamos levar os homens cativos ao conhecimento de Cristo, da sua palavra, do Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos levar os homens à obediência ao Senhor, à obediência à sua palavra. Isso é um dever não apenas dos crentes, mas dos descrentes também. É dever de todos os homens obedecer ao Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas. Isso faz parte da nossa vocação e das implicações para as nossas vidas como servos do Senhor. Como servos do Senhor. Em breve, nós temos a certeza de que com Cristo Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, como nós vemos lá em Romanos 16. Como aqueles que fazem parte do seu reino, nós também julgaremos os anjos e o mundo, conforme lá em 1 Coríntios, capítulo 6. E finalmente nós nos assentaremos no trono com Cristo. Nós reinaremos com Cristo, conforme nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 3, versículo 21. Aqui nós temos mais do que motivos. São excelentes motivos, gloriosos motivos para crer em Jesus, os quais também trazem implicações para as nossas vidas. Nós iniciamos a mensagem de hoje dizendo que quando nós queremos reforçar a capacidade de alguém para uma determinada finalidade, nós apresentamos dados, informações e motivos que ressaltem as qualidades dessa pessoa. Hoje nós vimos motivos
excelentíssimos, gloriosos sobre a pessoa de Jesus, que possamos crer nele como o Verbo de Deus, como aquele por meio do qual de fato Deus fala. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é fonte de vida. Nós rogamos ao Senhor por aqueles que estarão nos acompanhando, que a tua palavra seja aplicada aos corações e sejamos vivificados pelo poder que há nela em si mesma. Senhor, nós rogamos ao Senhor por aqueles que estão sendo prejudicados em decorrência desse lockdown. Ó Senhor, tem misericórdia da nação brasileira, tem misericórdia de Pernambuco, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles que estão passando necessidade, daqueles que estão impedidos de trabalharem, de recolher o seu pão cotidiano, por conta desses decretos terríveis que têm sido realizados, inúteis. Ó Senhor, que o Senhor supra a necessidade. Que o Senhor abençoe para que as famílias consigam colocar suas contas em dia. Ó Senhor, nós rogamos pela cidade de Toritama. Ó Senhor, abençoa sobremaneira, Senhor Deus, as feiras que estão sendo realizadas agora na segunda-feira. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque nada é por acaso. Ainda que em certa medida nós lamentemos esse lockdown, mas louvado seja o teu nome, Senhor, porque a feira saiu do domingo para a segunda-feira, para que no domingo, assim, o povo possa estar descansando, porque é o dia do Senhor. E nós rogamos ao Senhor a tua bênção sobre essa feira que vai ser feita na segunda-feira, durante esses dias por aí, que se seguirão, durante esses decretos. Que o Senhor abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa também a administração da cidade, os prefeitos, os vereadores, as autoridades da cidade de Toritama. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um. Dá temor ao Senhor no coração desses homens, dessas pessoas. Ó Senhor, que estão à frente dessa cidade. Ó Senhor. E nós cremos que o Senhor haverá de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, nós assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado por ter nos acompanhado durante todo esse tempo, que certamente foi um momento de graça da parte do Senhor. Foi um momento abençoador em nossas vidas.